Boa noite, então, mais uma vez, meus irmãos. É sempre uma alegria estar aqui, ter essa oportunidade de compartilhar um pouco mais sobre a doutrina espírita. O tema de hoje é um convite à reflexão, para que cada um possa avaliar a sua jornada até aqui, ter consciência e que ela possa servir de incentivo para as melhorias que a gente precisa fazer. Hoje nós vamos falar sobre o pensamento e os reflexos que ele tem no nosso dia a dia e no nosso corpo físico. Para começar, nós vamos fazer uma pergunta, cada um faz ela para si. Neste momento, no agora, onde está o meu pensamento? Ele está aqui, disposto a ouvir a mensagem da noite, a receber as bênçãos de Deus através da espiritualidade amiga? Ou ele está lá fora, está lá em casa, e eu só estou aqui de corpo presente, e eu estou pensando no que eu vou comer quando eu voltar para casa, nos meus problemas do trabalho, na roupa de quem sentou do meu lado, nos problemas que eu, enfim, tenho para resolver no meu dia a dia. Vamos mais além. Ao acordar, eu tenho o hábito de cultivar bons pensamentos? Eu tenho o hábito de agradecer a Deus pela vida que me concedeu? Agradecer por poder abrir os olhos, por poder respirar, me movimentar, fazer todas as minhas atividades sem precisar depender de ninguém. Talvez pela correria do dia a dia, a gente deixe isso passar meio batido. Mas é necessário que nós pensemos sobre isso e que agradeçamos, porque se faltasse qualquer um desses itens na nossa vida, a conversa com certeza seria diferente. Nós já tivemos aqui, nessa mesa, manifestações de espíritos em verdadeiro êxtase por poder novamente sentir o corpo físico, sentir uma respiração através do médium que auxiliava no trabalho. Então, cabe a nós nos questionar se nós estamos vivendo ou se apenas estamos repetindo padrões no piloto automático e desperdiçando a grandiosa oportunidade que Deus nos concedeu, que é a reencarnação. Será que todos os dias eu estou fazendo as mesmas coisas, tendo os mesmos pensamentos e esperando que por um milagre de Deus os meus resultados sejam diferentes? Sem esforço, meus irmãos, não há merecimento. Sem merecimento, o espírito não evolui. Nada acontece. Para a ciência, o pensamento tem início numa parte bem específica do cérebro, o córtex. Fisicamente, o pensamento não é algo tangível, não é algo que a gente possa pegar, como eu posso pegar esse livro aqui, mas ele tem reflexo no nosso corpo. Essa conexão que é feita pelos neurônios é mais rápida que a velocidade da luz. Por isso, não é fácil essa tarefa de controlar os pensamentos, porque rapidamente eles nos ocorrem. O que cabe a nós é tentar educá-los através da instrução do próprio espírito, porque o ato de pensar, como eu disse, vai refletir no nosso corpo físico e também no ambiente que nos cerca. Ou seja, o pensamento vem do espírito. O cérebro, o que ele faz é a leitura desse pensamento. Ele transforma numa imagem que o nosso corpo possa entender e aí sim nós praticamos as nossas ações. Talvez alguns de nós já tenham passado por essa situação. Quando sentiu um leve desconforto, pensou: acho que eu vou ficar com uma dor de cabeça. Minutos depois, a dor de cabeça chegou. Isso não tem nada a ver com vidência, você não adivinhou que ficaria com uma dor de cabeça. Simplesmente, através do teu pensamento, o teu cérebro disse para o teu corpo: ficarei com uma dor de cabeça. E, na sequência, isso acontece.
Aqui nós temos um exemplo bem simples de como o pensamento pode influenciar o nosso corpo físico. E isso nos deixa concluir que, assim como uma simples dor de cabeça, qualquer outro estímulo que nós façamos para o nosso cérebro vai refletir no nosso corpo e no ambiente em que nós estamos inseridos. A mente é uma força criadora. Nela estão gravados todas as nossas crenças, todos os nossos medos, as nossas fobias e também todas as nossas qualidades. Nós devemos concentrar o nosso desejo nos nossos projetos mais saudáveis, para o agora e também para o futuro. O Emmanuel, através de uma psicografia do Emmanuel, no prefácio já do livro Pensamento e Vida, trouxe para a gente a seguinte informação: o nosso pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos. Até que nós nos identifiquemos um dia, no curso do milênio, com a sabedoria infinita e com o amor infinito que constitui o pensamento e a vida do nosso Pai. Para a gente compreender um pouco melhor esse trecho, vamos dividi-lo. Vejam, o pensamento cria a vida que procuramos, através do nosso reflexo. O pensamento cria, ou seja, claramente nós somos co-criadores da nossa vida, das nossas provas, das nossas dificuldades, das nossas doenças e também das nossas alegrias, das nossas conquistas, enfim, por aí vai. O que ele deixa muito claro aqui é que nós somos co-criadores da nossa história. O pensamento cria a vida que procuramos. Nessa parte do a vida que procuramos, vem uma cutucadinha na costela. Por quê? Quem aqui já se perguntou qual a vida que eu estou procurando? E para alcançar esse objetivo, o quanto eu estou disposto a me modificar para encontrar essa felicidade plena, para encontrar essa paz? Quanto do meu dia a dia, quanto do meu esforço vai ser empregado nisso? Nós não podemos nos esquecer que nós somos espíritos eternos. As ações do agora vão refletir no nosso presente, mas com certeza elas vão refletir no nosso futuro. Ah, Lucas, mas então eu preciso viver só pensando no futuro? Não necessariamente. Suprir as nossas necessidades mais básicas, os nossos projetos imediatos, é justo, é mais do que justo. Mas isso não pode ser uma desculpa para que a gente esqueça a verdadeira essência do espírito, que é a imortalidade. Tenhamos os nossos pés no chão, mas olhemos para o futuro. A nossa limitação, nesse ponto, é sustentada principalmente pelo nosso ego e pelo nosso orgulho. Essas chagas ainda estão marcadas no nosso espírito e cabe a nós combatê-las. Elas fazem com que a gente esqueça quem realmente nós somos e o que nós viemos fazer aqui, que é nos tornar espíritos melhores. A reencarnação é uma escola, não é um passeio de final de semana. Nós estamos aqui para aprender e precisamos empregar os nossos esforços nisso. Sobre a grandeza e a força, principalmente a força do pensamento, o Divaldo conta numa de suas palestras. Ele conta de uma maneira bem engraçada, mas enfim, eu vou trazer a história aqui para que a gente possa contextualizar. Sobre um convite que ele fez para uma amiga, para que ela viesse à Mansão do Caminho, a Mansão do Caminho não está aqui, fosse até a Mansão do Caminho, conhecer uma coleção de violetas que ele tinha, e principalmente uma outra flor que ele recebeu lá, uma semente que veio da Suíça. Então ele liga para essa amiga dele, ela vai lá, eles vão para o jardim, ele começa a mostrar todas as violetas que ele tem, a amarela, a vermelha, a roxa, até que ele chega nessa flor que ela não conhecia, que era a tal da flor que veio da Suíça. Quando ela viu aquela flor, realmente ela era muito bonita. Só que essa senhora, ela tinha um problema, ela não conseguia controlar o seu pensamento. Quando ela viu a flor,
Imediatamente ela pensou: nossa, que bonita, eu queria, mas eu não tenho. Enfim, eles continuaram ali, ele mostrou outras flores, a senhora se despediu e foi para casa. Naquele mesmo dia, a flor começou a morrer. Mesmo o Divaldo aplicando passe, mesmo ele colocando gelo, porque enfim era uma flor que precisava de cuidados especiais, a pobre da flor morreu. Na sequência, então, ele liga para ela. Quando ela atende o telefone, ela já pergunta para ele: a flor morreu? E ele confirma que sim. Aí vem o pedido de ajuda dela, porque não foi a primeira vez que aconteceu. Quando ela via um passarinho bonito, o pobre do passarinho morria. Quando ela via tal coisa que ela queria e ela não controlava o pensamento, acontecia isso. Então ele convida ela novamente para vir à Mansão do Caminho e lá ensina ela a fazer esse direcionamento, a trabalhar no bem, na aplicação dos passes e utilizar essa força que é o pensamento em prol do bem, que vai refletir nela mesma. Então, o que essa história pode principalmente nos ensinar? Que ainda que nós não falemos, que não externemos o nosso pensamento em palavras, o pensamento tem uma força muito grande. Então aquela história de consegui segurar a língua, caiu por terra. Porque o pensamento pode ser 10 vezes pior do que aquela palavra que você segurou a língua e não disse. Aquela senhora não desejou o mal para a pobre da flor, não. Mas ela lançou sobre ela um raio de inveja. O pensamento dela foi de inveja porque ela queria ter uma flor daquela e ela não ia ter. E a pobre da flor morreu. Então, meus irmãos, o pensamento é uma força que pode ser convertida em outro tipo de energia, a depender do nosso direcionamento. Tenhamos consciência disso. A força do pensamento é neutra, mas o direcionamento é feito por nós, para o bem ou para o mal, nosso e de quem nos cerca. Aliás, sempre que o pensamento for maldoso para o outro, o mal também vai nos atingir. Na Bíblia, tem uma passagem do apóstolo Paulo que ele fala assim: combati o bom combate, completei a guerra, guardei a fé. O bom combate que o apóstolo Paulo fala aqui não é uma guerra, não é uma luta física. O que ele se referiu a combate é o combate consigo mesmo, na vigília dos pensamentos, seguir com fé os ensinamentos que o Cristo veio trazer. Este é o bom combate que Deus espera de nós. Jesus nos deixou o alerta: orai e vigiai. Vigiar constantemente os nossos pensamentos para que a gente não escorregue, e orar para que a gente tenha o amparo necessário para conseguir vigiar os pensamentos. Há um bom tempo, a ciência admite e também estuda a influência do pensamento no nosso corpo físico. A pessoa que só pensa em doença vai ficar doente. Ainda que inicialmente o médico diga: olha, os teus exames não indicam nada, não tem nenhum indício aqui da doença, ela vai adoecer. O pensamento é tão forte que ele tem condição de mudar as nossas características das células. Ele muda o nosso nível de cortisol, ele muda o nosso nível de vitaminas, de minerais e faz, de fato, o nosso corpo adoecer. Tem um livro, que é esse aqui, da Louise Hay, que ela é uma psicóloga americana, que é chamado Você Pode Curar a Sua Vida. Tá? Esse livro não é espírita, mas ele nos ajuda muito nesse exercício de praticar os bons pensamentos, porque ela traz exercícios, efetivamente exercícios. Você precisa escrever, como se você estivesse numa escola, esses pensamentos, aprender a cultivar eles no seu dia a dia. A Louise se curou de um câncer e desde então ela passou a ajudar as outras pessoas nas suas palestras, com seus livros, incentivando sempre os bons pensamentos e as afirmações positivas. Ela conta aqui nos livros, nesse especificamente, mas também tem nos outros, que se você estiver disposto a mudar os seus pensamentos e a mudar as suas atitudes, você pode com certeza mudar a sua vida e inclusive se curar.
É óbvio que isso não dispensa o tratamento médico, porque a medicina vai ajudar a curar o corpo, através do conhecimento que Deus permitiu que o homem tivesse. A mudança de pensamento e também das nossas atitudes vai curar o nosso espírito, tirando essa chaga e fazendo com que nós não tenhamos que passar novamente pela mesma prova. Se nós continuarmos no mesmo padrão de pensamento, ao invés de curar o nosso corpo, nós alimentamos a doença. Os maus pensamentos, inclusive, impedem que a cura chegue. Infelizmente, nós estamos cultivando pensamentos que de longe não deveriam nem passar pela nossa cabeça. Nós limpamos a nossa casa física, mas nós esquecemos de fazer a nossa higiene mental. A doutrina nos esclarece sempre que nós temos companhias espirituais o tempo todo e que essas companhias conseguem nos influenciar. Mas como que elas conseguem fazer isso? Aliás, essa é uma pergunta que a gente sempre traz aqui nas palestras, né? E nós vamos escutá-las ainda muitas vezes até que a gente consiga compreender a extensão dela na nossa jornada aqui da vida. Diz lá, como que eles conseguem fazer e nos influenciar, né? Basicamente, a influência, essa conexão vai acontecer através do nosso pensamento. No Livro dos Espíritos, ali na questão 459, a gente encontra a seguinte disposição: influem os espíritos no nosso pensamento e nos nossos atos? A resposta dos espíritos é a seguinte: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. O nosso pensamento é praticamente um telão aqui em cima da nossa cabeça, e é onde os espíritos utilizam para fazer a conexão. Aí a gente até poderia pensar, mas por que Deus, que é infinita bondade, permite que os espíritos tenham essa influência sobre nós? E é aí que vem uma virada de chave. Não é Deus que permite, somos nós. Somos nós mesmos que permitimos a conexão através do nosso pensamento. O nosso livre-arbítrio, ou seja, a nossa escolha por determinados pensamentos, cria essas conexões mentais, tanto com os seres desencarnados, quanto com as pessoas que nos cercam, né? A gente acaba tendo mais afinidade. Quem gosta de uma fofoca vai se afinizar com a pessoa que gosta da fofoca. Quem gosta de falar sobre a doutrina espírita, sobre Deus, vai se afinizar com essas pessoas. Então, são os nossos pensamentos que nos afinizam e não há uma influência de Deus aqui. Essa liberdade é nossa. E a gente precisa compreender que essa ligação, essa conexão entre os espíritos acontece numa velocidade muito alta, muito grande, porque o pensamento supera inclusive a velocidade da luz. Tem a médium, a Isabel de Campos, que já é uma senhora, 90 e poucos anos, e boa parte da sua vida foi dedicada, ainda é, né, ela está viva, dedicada à doutrina espírita. Ela relata uma situação pessoal dela sobre como o pensamento acontece assim, as conexões. Certa vez ela tentava conversar com uma pessoa que não a atendia, não respondia suas mensagens, e ela foi tentando e tentando, chegou um ponto que de fato ela ficou chateada, porque ela queria falar com a pessoa e a pessoa não dava importância para atendê-la. Num dia ela estava sentada no sofá lá da casa dela, conversando com o marido, na verdade reclamando sobre essa situação. Reclamar é um pensamento terrível, né? A gente já cria um monte de conexão aí com esse tipo de espírito. Pois bem, ela reclamava para ele sobre essa situação. E ela disse o seguinte: depois a gente faz uma oração mais forte, a pessoa reclama. Ela não deveria ter dito isso, porque foi o tempo dela terminar a frase, levantar do sofá, e na frente dela, ela é evidente, apareceu um espírito que disse: estou disposto a ajudar. O que você quer que eu faça com ela? Quer que eu derrube? Quer que eu quebre uma perna? Quer que eu vá lá incomodar?
Ela conseguiu ali, com a ajuda dos mentores dela, acalmar aquele espírito que de fato estava em sofrimento. Mas essa história nos traz um alerta. Porque bastou uma escorregada do pensamento e a conexão já aconteceu. Imaginemos nós que passamos dias, semanas, meses remoendo o mesmo assunto, pensando em coisas que não devia, o tamanho da influência que nós recebemos. Mas por que a gente recebe essa influência? Porque a gente permite ter esse tipo de pensamento. Nós temos um outro exemplo bem prático, nos trabalhos de desobsessão, aqui dessa casa, ou enfim, de qualquer outra casa, de qualquer outro centro espírita. Não basta que a gente tente tratar o espírito obsessor. É necessário que o encarnado corte essa conexão que existe com ele. Que ele mude o seu padrão vibratório, que ele mude os seus pensamentos. Porque de nada adianta a gente tratar o espírito aqui e ele continuar chamando através dos pensamentos. E não adianta a gente dizer, não, eu não estou chamando. Será que não? Lá no fundo do nosso pensamento, dos nossos desejos, das nossas atenções, será que a gente não está criando essa conexão? Porque, como eu falei no começo, a língua a gente segura, a cara a gente dá uma disfarçada, mas e o pensamento? O telão que está aqui em cima, esse os espíritos conseguem ver, então ali a gente não consegue mentir, né? Ou seja, isso tudo para dizer que fica muito clara a nossa responsabilidade sobre os nossos pensamentos e os reflexos que eles vão ter para o nosso corpo e para o nosso ambiente. Mas, no próprio Livro dos Espíritos, a gente encontra também uma parte que é muito consoladora, que é nas perguntas subsequentes, né? Lá na 467 diz o seguinte: pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo para o mal? E a resposta: pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam, ou aos que, pelos seus pensamentos, os atraem. Ou seja, o nosso pensamento emite ondas que desconhecem barreiras e vagam pelo universo, gerando todo tipo de conexão, a depender da qualidade do pensamento. Existe aquele ditado que os opostos se atraem. Para os espíritos é exatamente o contrário, os semelhantes que se atraem. Se os nossos pensamentos forem bons, nós geraremos conexões com espíritos mais evoluídos. Porém, se o nosso pensamento não for tão bom assim, automaticamente nós geraremos as conexões com espíritos menos evoluídos. Mas nessa lógica, então, quem tem pensamentos positivos o tempo todo não sofre? Sofre. Infelizmente sofre. Mas sofre de uma maneira diferente. Porque os bons pensamentos nos dão suporte para superar todas as situações da nossa vida. Sejam as dificuldades, sejam as doenças, que fazem parte ainda do nosso processo reencarnatório. O treino e a persistência em cultivar esses bons pensamentos nos fará compreender que a dificuldade ou a doença é momentânea. Eu vou entender que eu não sou uma pessoa doente. Eu estou doente naquele momento, mas que isso vai passar. Tenhamos essa informação muito clara na nossa mente. Somos nós que criamos as situações da nossa vida. Somos nós que atraímos as pessoas de acordo com os nossos pensamentos, ou sentimentos, enfim. A lei do retorno, meus irmãos, é implacável. Imaginemos que Deus nos deu uma fazenda grande, com terra boa, mas sem nada plantado. E que Ele nos disse que as sementes que seriam lançadas naquela terra seriam os nossos pensamentos. E ainda Ele completou dizendo que nós teríamos que colher tudo aquilo que nós plantássemos na nossa fazenda da vida. Ou seja, nós vamos colher exatamente os frutos dos nossos pensamentos. Fazer essa colheita te deixa calmo e tranquilo ou te assusta? Porque se por um momento te assusta, vem o convite da espiritualidade para que você reveja os seus atos, reveja os seus pensamentos. Deus nos deu, além dessa fazenda,
também a espiritualidade amiga para nos auxiliar na nossa jornada, nos nossos pensamentos. E o que nós estamos fazendo? O que nós estamos pensando? O que o nosso pensamento está plantando nessa fazenda? Nós não podemos colocar a culpa em Deus ou no outro pelas sementes que nós lançamos na terra. Há pouco nós falamos sobre estar fazendo as mesmas coisas e esperando resultados diferentes. Nós, meus irmãos, colheremos aquilo que nós tivermos plantado. E isso não é castigo, muito pelo contrário, isso é justiça. Deus, dentro da sua infinita bondade, é justo. Se eu plantei, eu devo colher. Por isso que a gente deve se esforçar para fazer o nosso melhor, sempre. Claro, dentro das nossas possibilidades, mas sempre buscando nos melhorar. Inclusive, a Joana de Ângeles disse para o Divaldo o seguinte: segue trabalhando no bem, na consciência da imortalidade da tua essência divina. E ao final da tua jornada, verás que a tua luta nunca foi contra o outro. O tempo inteiro foi entre você e você mesmo. O nosso pensamento deve estar constantemente ligado a Deus, para que nós possamos receber as bênçãos para continuar a nossa jornada no caminho do bem. Muitas vezes o cansaço vai bater e tomar conta. Nós sabemos que não é fácil, mas fiquemos em alerta. E quando isso chegar a acontecer, exerçamos a nossa humildade, peçamos ajuda a Deus, peçamos ajuda à espiritualidade amiga, que com certeza nós receberemos. Se for para cansar de alguma coisa, que cansemos da monotonia, de pensar sempre a mesma coisa. A vida é infinitamente boa, mas ela exige movimento de cada um de nós. Nunca estaremos sozinhos. Jesus disse que estaria conosco até o fim. Não é até o fim dessa vida, né? Dessa encarnação. Não é o fim deste planeta que nós reencarnamos. É até o fim do nosso sofrimento, para que a gente possa experimentar a felicidade plena. Para encerrar a nossa palestra, porque eu estou quase passando do horário, eu vou ler um trecho aqui do livro da Louise, que eu acho que encaixa bem nesse tema que a gente está conversando. Na infinidade da vida onde eu estou, tudo é perfeito, pleno e completo. Minha vida é sempre nova. Cada instante da minha vida é novo, fresco e vital. Uso o meu pensamento afirmativo para criar exatamente o que eu quero. Este é um novo dia. Eu sou o novo. Penso de modo diferente. Falo de modo diferente. Ajo de modo diferente. Os outros me tratam de modo diferente. Meu novo mundo é um reflexo do meu novo modo de pensar. É um prazer e uma alegria plantar novas sementes, pois sei que elas se tornarão minhas novas experiências. Tudo está bem no meu mundo. Meus irmãos, muito obrigado pelos bons pensamentos. Que Deus nos ampare para que nós possamos cuidar diariamente dos nossos pensamentos. Muito obrigado.